diretamente para lá. Vem fazer o esforço e eu. Margarete quer fazer, Manuel. Margarete. Tá tudo aqui para você seguir. Só para divulgar. Aí depois você chama ele, João Nóbrega. Oi, Lucas. Não tem, qual tem? O nosso irmão João Nóbrega, os últimos serão os primeiros, será o tema que ele irá apresentar hoje. E na próxima quinta, Humberto Alves, dia 8, com o tema Reprogramando Sua Vida para Melhor. Que joia! E aí eu quero também falar um pouquinho aqui agora sobre a campanha permanente de enxovais para recém-nascidos. É uma campanha antiga aqui da casa, né? Isso lembra a Dona Corina, a mãe de Orlando, que já fazia. Então, assim, é uma campanha permanente, que o que vier para bebê, menino, menina, será sempre bem-vindo. E também quero falar sobre as nossas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, 19h30, com nossa irmã Angélica de Fátima. E no departamento mediúnico, Ana e Manuel. O atendimento fraterno nos leva a educar nossos sentimentos. Então, vamos chamar o nosso irmão, aliás, nossa irmã Neide, para fazer a prece inicial. Eu sei falar com essa cara da inimiga, sou inimiga de situação. Meus irmãos, boa noite, né? Bom? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechando os nossos olhos e ao encontro de Jesus na oração. Divino Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu santo nome, para buscarmos cada dia mais um aprendizado, para sermos melhores que ontem, para poder ser solidário com nossos irmãos, sempre dar para eles o que nós queríamos que nos dessem, amar, mesmo as pessoas que não são muito simpáticas, mas ainda devemos amar. É difícil, sim, mas eu penso assim, se você não faz o mal àquela pessoa, então você ama aquela pessoa, né? E Jesus, no seu ensinamento, ele diz que a gente tem que amar os outros sem distinção, assim como ele nos ama, né? Então, Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa nossos irmãos que aqui se encontram, tanto encarnados quanto desencarnados, e que possamos tocar esse barco para frente, continuar nesse trabalho maravilhoso da nossa casa. Nós precisamos dessa casa, Senhor, porque é aqui onde eu mesmo, quando estou aqui, eu me sinto no outro lado da vida, porque aqui é onde aprendemos tudo espiritual. Então, Jesus, abençoa todos que aqui se encontram, abençoa aqueles que encontram nos hospitais, abençoa aquelas que dão um conforto aquelas famílias que perderam seus entes queridos e outras famílias que estão ainda sofrendo com aquele irmão ou irmã no hospital, sem saber se voltam ou não. É muito sofrimento, meu Deus. Então, Senhor, estendei o vosso braço sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, afastando de tudo isso aqui, essa pandemia, Senhor, através desse vírus maldito que está levando a vida de tantas pessoas. Eu sei, Senhor, que é com a vossa permissão, mas mesmo assim, Senhor, evita que morra mais alguém. Abençoa nossas famílias, nossos amigos e, finalmente, a todos com a Tua paz, com a Tua luz. Que assim seja. Então vamos convidar o nosso irmão Manuel para fazer o exórdio da noite. Mas eu não gosto de usar o microfone mesmo, né? Eu já quero uma massa para cobrir a cara. Bom. Tá bom? Bom, boa noite para todos nós, né? Segundo o tema do nosso irmão, que é bem adequado até para o momento, né? Os últimos serão os primeiros.
me veio uma pequena reflexão. Aquilo que Jesus disse, muitos são chamados, né, para cear. Agora, quão poucos são aqueles que realmente enfrentam os desafios do trabalho, né? Eu uma vez estava conversando com um amigo meu que na próxima encarnação eu prefiro vir em outra religião, não venha mais da doutrina espírita, nem venha médio não, que é muito difícil e eu não consigo carregar o peso não. Que sinceramente é muito difícil ser espírita, principalmente se a gente traz a mediunidade. Nessas épocas modernas, que a gente vê que o sentido religioso da doutrina, infelizmente, a gente observa que tem diminuído muito aquele fervor dos trabalhadores das primeiras horas, digamos assim, né? As pessoas eram movidas por uma fé, se sacrificavam pela doutrina, pelo evangelho. Então, acredito que, de certa forma, esses outros escolhidos estão um pouquinho difíceis. E eu acho que, na minha opinião, na doutrina espírita, relembrando Chico Xavier, que ontem, né, fez aniversário de desencarne, o trabalho, se a gente quiser realmente ser essas pessoas, os outros, e ser os escolhidos, é preciso muito trabalho. Eu observo nessa época que a gente está passando dificuldade, que o trabalho diminuiu, e devido à pandemia, mas por outro lado, os nossos irmãos que ainda se mantêm um tantinho preguiçosos no trabalho da doutrina, se aproveitaram dessa oportunidade e justifica sua preguiça pela pandemia. Eu sei que a gente não pode arriscar a vida de todas as formas, mas dá ainda para fazer o trabalho com responsabilidade, com cuidado a si mesmo e às outras pessoas. Não dá para parar, porque se todos pararem, quem é que vai socorrer os que estão caindo? Se os médicos fizessem isso com a gente, que seria de nós? Então, acho que o trabalhador espírita deve fazer um pouquinho mais de esforço para realmente estar no meio desses escolhidos para o trabalho, porque é a única forma que a gente consegue evoluir um pouquinho. Eu sempre gostei muito de ler da doutrina e outras coisas um pouco fora, mas cheguei à conclusão hoje que eu estou fazendo esse mês 52 anos de vida nessa encarnação. Dei uma parada um pouquinho nos estudos e eu digo, aquilo que eu já aprendi, se é que aprendi até hoje, para mim tem sido bastante. Estou chegando o momento de maior dedicação ao trabalho naquilo que me é possível. Porque conforme um espírito muito simples, que a gente está numa atividade já há alguns anos, há uns 12 anos atrás, quando eu morava em João Pessoa, ele disse para mim, uma colega que já desencarnou, o estudo, meus irmãos, é muito importante. Estudem, trabalhem. Porém, se não conseguirem manter o estudo, que permaneça no trabalho. O estudo só traz conhecimentos. Se você não trabalha, não produz. E muitas vezes você corre o risco de se tornar um orgulhoso e vaidoso. Mas se você continuar no trabalho, ele lhe ensina muito. E você está produzindo. Bom seria que a gente fizesse os dois, mas em algumas situações não dá. Façamos o trabalho do Cristo, de estarmos nos ajudando uns aos outros com a palavra, ou até com silêncio, com o ombro amigo, para socorrer as criaturas que batem a porta tão desesperadas. E a gente vê que para nos mantermos nesse trabalho, no meio dos escolhidos, é preciso muito suor, muito sacrifício, muito amor pela questão. Porque diante das fraquezas que a gente carrega, nós vamos ficar aqueles últimos, e aí eu acho que o nosso irmão falará melhor do que eu. Boa noite para todos. Vamos convidar agora o nosso irmão João Nóbrega. Boa noite a todos. Vou pedir licença a vocês. Estamos numa distância segura, né? Vou tirar essa máscara. Em primeiro lugar, eu agradeço a Orlando, a família daqui da casa, né? Pelo convite. Nós estamos aqui representando a Casa Espírita lá de Mangabeira 7, o Lar de Jesus.
que está hoje sob nossa direção, em parceria com o fundador dela, Miguel Gonçalo, que está lá conosco no trabalho também. Está lá na vice-presidência da casa e mandou um abraço fraterno para todos vocês. Então, que Deus nos abençoe, nos conduza e que nós possamos, com esse aprendizado, esse estudo de hoje, que nós estamos aqui para estudar, nenhum de nós sabe ainda, estamos aqui nessa caminhada intensa, buscando aprender mais e mais a cada dia. O tema que nós trouxemos hoje para estudar com vocês é um tema que é realmente atual, como o nosso irmão falou há pouco. Os últimos serão os primeiros. E a gente para pensar como é isso, é que esses últimos, quem são os primeiros, como é que isso funciona, o que é isso aí. Tem algumas imagens aqui, eu não trouxe projetor, mas não tem problema, eu vou comentando com vocês. Imaginem-se vocês, que é algo bem normal de cada um de nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados que aqui estão, com certeza, em algum momento, entram numa fila qualquer que seja, e na hora que a gente entra nessa fila, nós, pela condição de seres humanos que somos, nós temos aquela velha mania de ficar olhando e pensando, poxa, será que eu vou chegar logo ou não? Eu estou aqui no último da fila, o que é que eu posso fazer para chegar logo lá na frente? E, para completar mais ainda, a gente fica às vezes olhando se tem algum conhecido lá na frente que possa fazer aquele velho jeitinho de nós brasileiros, que queremos, infelizmente, levar vantagem em tudo. E a gente quer furar essa fila, a gente quer furar um pouquinho para ser o primeiro, passar na frente dos outros. Só que nesse momento, a gente esquece um princípio básico do cristão, que Jesus ensinou para nós, que nós devemos, em primeiro lugar, nos preocupar conosco, sim, mas a gente tem que se preocupar com o nosso próximo. Será que nessa dureza intensa, nessa pandemia pela qual nós todos estamos passando, será que nós estamos preocupados com o nosso próximo? Será que a gente, nessa fila intensa, que nós estamos caminhando em busca da evolução, nós estamos preocupados também com aquele nosso irmão que muitas e muitas vezes é mais necessitado do que nós? São perguntas, são questionamentos que a gente deve manter a cada instante, a cada dia. Por quê? Porque nossa caminhada aqui, apesar de parecer, ela não é longa, ela é muito curta. Se a gente parar para olhar e consultar os nossos amigos, qual de nós aqui tem amigos com 100 anos? Qual de nós tem amigos com 99? Ou seja, 100 anos passa muito rápido, Então a nossa caminhada aqui é breve e a gente deve aproveitar essa caminhada, a gente deve lembrar que nós retornaremos. E nesse retorno, qual é o nosso lugar na fila? Nós estamos lá na frente ou nós estamos lá atrás buscando isso aí? Jesus trouxe para nós, diante de muitas parábolas, maravilhosas que ele trouxe para nós, ele traz uma que a gente vai comentar aqui um pouco, que é aquela parábola da vinha, E que parábola é essa? Eu separei alguns trechos, Vou fazer uma leitura breve aqui. O trecho diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã para assalariar os trabalhadores da sua vinha, tendo combinado que eles teriam direito um denário por dia. Levou-os então à vinha. E tendo saído junto da terceira hora do dia, tendo visto outros na praça ociosos, lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu na sexta e na nona hora e fez o mesmo. Tendo saído ainda na 10ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Ele então lhe respondeu: venham trabalhar na minha vinha. E a gente para e fica pensando, o que é que tem a ver isso com o que a gente está falando, o último vai ser primeiro e tal. Então comecemos aí, a partir daí, o nosso trabalho aqui, enquanto encarnados, Qual foi o momento que nós iniciamos o nosso trabalho para servir o Mestre Jesus? Para servir não no sentido de escravidão, não no sentido de subserviência, mas no sentido, gente, de servir auxiliando, como o Mestre nos convidou, no sentido de estarmos buscando fazer o que Jesus ensinou para nós, que é fazer o bem, que é buscar amar o nosso próximo,
essa nossa caminhada, esse trabalho intenso que nós temos, a gente precisa estar focado sempre no que Jesus ensinou. O nosso irmão, há pouco, ele fez uma colocação muito, mas muito interessante, que ele disse que lia muito, estudava muito e deu uma pequena pausa, não é isso? Mas essa pequena pausa que ele deu foi apenas por uma questão de reflexão. Ele não abandonou o trabalho, ele continua fazendo esse trabalho aqui na casa ou fora, onde quer que seja. O que ele aprendeu com a leitura dele, ele continua vivenciando conforme Jesus ensinou, que é o que? É fazer a caridade, é amar o próximo, é estar sempre intensamente cumprindo com o que Jesus deixou para nós. Só que isso não acontece com todas as pessoas. Tem uma história, eu gosto muito de estar conversando e contando algumas pequenas histórias, e tem uma delas que fala justamente de um cidadão que trabalhou 45 anos focado na assistência, focado em fazer o trabalho na casa espírita, e aí ele estava ali dia e noite, quando saía das suas obrigações comuns, ele estava na casa trabalhando pela causa. Eu agora vou dar um descanso e vou aproveitar a vida, eu vou viver agora de uma forma que eu possa aproveitar o resto do tempo que eu vou viver ainda aqui. E assim ele fez, abandonou tudo que já tinha feito, para ele estava cumprida a missão, e ele continuou a fazer o trabalho dele normal, não na casa espírita, né, um trabalho de sobrevivência, mas, aspas, aproveitar a vida que já havia feito, nem com o que ele tinha aprendido. Quando é um belo dia, como nós falamos há pouco, né, a nossa hora chega e a gente desencarna, é fato. E ele desencarnou. E ao desencarnar, quando ele chegou lá no próximo passo, aí ele olha para alguém que estava a recepcioná-lo e diz: e aí, como é que está o meu trabalho? O que é que eu tenho de recompensa? Como é que foi a minha vida na Terra? E aquele espírito que o recebe diz assim: meu irmão, infelizmente, você tem muito compromisso ainda para retornar e cumprir. Porque aqueles 45 anos que você passou, todos eles, sem exceção de nem um minuto, você estava compensando falhas de outras encarnações suas. O trabalho que você poderia ter semeado e plantado para essa encarnação, onde você encerrou agora e está chegando aqui, era para ter iniciado naquele momento. Então, a gente para e fica olhando, poxa, e aí, é o momento de parar? Né? De parar, que eu digo no sentido de nós querermos, algum de nós, querer abandonar esse trabalho tão maravilhoso que o Cristo deixou para nós. É hora nenhuma, gente, porque quando a gente tem essa consciência plena de verdadeiro espírita, a gente não consegue de jeito nenhum abandonar. Porque independente das pessoas que possam afetar-nos de algum modo, nós temos a nossa consciência cristã. A gente tem a consciência daquilo que nós aprendemos do exemplo que Cristo deixou para nós, porque não é a religião que salva ninguém, todos nós sabemos disso. Quem nos eleva, quem nos ajuda a dar um passo a mais na caminhada é a nossa fé, é o trabalho que nós estamos fazendo para que nós possamos nos melhorar e possamos seguir. E o texto continua aqui, dizendo o seguinte, lá o senhor lá da vinha, tá? Tendo chegado à noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 10ª hora, aproximando-se, receberam seu dinheiro. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que receberiam mais. Por quê? Porque se aqueles que chegaram por último estavam recebendo um denário, nós que iniciamos vamos receber muito mais. Então tá uma maravilha, né? A coisa está melhorando. E segue o mordomo lá efetuando os pagamentos conforme foi orientado. Só que na hora do pagamento daqueles que chegaram primeiro é onde vem a questão do questionamento, a questão da discórdia, que eles desacordaram e disseram o seguinte: recebendo também, eles falaram: estes últimos apenas trabalharam 1 hora e pagaste a eles o mesmo que nós, que passamos todo um dia de calor intenso, porque estamos recebendo a mesma coisa. A resposta: o Senhor disse a eles: meu amigo, eu não errei contigo, não combinaste comigo 1 denário por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai, que eu de mim quero te dar. A esse último
resta receber. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que é que acontece nessa hora, nesse momento? Nós estamos muitas e muitas vezes preocupados não com o que nós estamos ganhando. A gente está preocupado com o nosso companheiro. Segundo, nós fazemos um acerto e depois, devido à inveja, devido à ganância de que alguém está recebendo mais do que nós, a gente vai lá também e aborda em algum momento. Eu, algumas vezes que estou fazendo integração no trabalho com a turma, eu gosto de fazer algo bem simples. Por exemplo, aqui nesse salão, se eu pegar 3 ou 4 pessoas de vocês e perguntar: gente, eu preciso que vocês vão até a minha granja e limpem lá um hectare de terra. Somente isso. Quanto é que você me cobra? Digamos que Orlando diga: olha, pode cobrar, Orlando, qualquer valor que você acha que é para você limpar o capim que tem lá, capinar. Quanto é que você quer? Sem os outros estarem ouvindo, tá? Aí Orlando diz: eu quero R$500. Aí a senhora aqui diz: não, eu quero R$1.000. Aí o nosso irmão diz: não, eu só limpo isso aí por R$5.000. Aí a outra diz: não, eu limpo por 10. Eu vou acordar com cada um e vou levá-los para limpar. Eu tenho 4 hectares, cada um vai limpar 1 hectare. Quando terminar o dia, com toda certeza o que vai acontecer? Quem me pediu 10 mil, eu vou dizer: olha, está aqui seus 10 mil conforme acertado. Aí Orlando já vai dizer: epa, peraí, 10 mil, eu pensei que era 1.000, que maravilha, já vou ganhar mais 9, né? E assim sucede, eu vou pagando a quem me pediu 5, a quem me pediu 1.000, só que quando eu chegar na vez dele, que eu for pagar 500, na mesma hora ele vai questionar, dizer: não, peraí, você pagou 10, 20 vezes a mais do que eu vou ganhar, como é que você acerta um negócio desse? Aí a pergunta é: mas não foi isso que nós acertamos? Eu não exigi de forma nenhuma que você fizesse o serviço por 500, foi você que pediu. Então, a questão toda não é o valor do dia de serviço, não é o valor do que foi acertado, é a questão de estar preocupado porque o outro recebeu mais do que eu recebi. E isso aí acontece, gente, na maioria das vezes conosco, em coisas pequenas da nossa caminhada. A gente passa por momentos na nossa caminhada, passa por oportunidades na nossa vida inteira aí, 50, 20, 10, a gente não sabe o dia que vai desencarnar, graças a Deus, e a gente passa por esses momentos, por essas oportunidades, e essas falhas ocorrem conosco. E nós só podemos revê-las muitas e muitas vezes quando a gente desencarna. Que chega lá, aquele orímetrozinho, diz: vamos dar um retrocesso aqui, saber como foi a minha caminhada, como é que foi a minha jornada lá. Quem assistiu o filme, né, de André Luiz, vai lembrar quando ele foi lá olhar quem é que orava por ele. E ele: só isso? Como assim só isso? E quem orava por ele justamente era uma senhora que ele não queria dar atenção nenhuma, e a mãe dele. Então é isso que cabe a nós. Nós podemos ser os primeiros. Será que vale a pena estar sempre na frente? Ou a gente pode e é melhor ser os últimos? Cabe a nós refletir isso aí. Nós somos chamados constantemente e nós estamos ouvindo esse chamado. Será que nós estamos ouvindo? E se estamos ouvindo, será que nós estamos atendendo conforme nós somos chamados? Vamos para essa reflexão, porque nós precisamos estar atentos a isso aí. Eu fiz um recorte aqui de outros trechos referentes ao tema também, que diz o seguinte: a disponibilidade para o trabalho do bem, associada à sua prática, nos proporciona plenitude, uma percepção de si próprios ligado à luz, finalmente percebendo as bênçãos que os filhos de Deus sempre recebem do alto. Porém, somente os usufrutuários serão atendidos quando estes colocam receptivos às mesmas, ou seja, nós somos chamados constantemente para o trabalho. Porém, a nossa recompensa, não de dinheiro, não financeira, mas aquela recompensa que a gente tanto almeja, ela só nos é cabida quando nós estamos prontos para retribuir também esse trabalho.
mais uma vez, conforme o nosso irmão falou no início aqui com relação a essa pandemia. Quantas e quantas pessoas, sem criticar, tá? Nós estamos aqui fazendo um trabalho, obedecendo o que a legislação de saúde preconiza, estamos usando máscaras, estamos num distanciamento aí entre as cadeiras, usando álcool para higienizar as mãos ou lavando as mãos com sabão, enfim. A nossa caminhada, ela precisa continuar. No início, onde as pessoas todas, todos nós, tínhamos esse desespero porque não sabíamos o que aconteceria. Eu trabalho numa instituição de saúde e o que chegava era o seguinte: tem mais de 60 anos, contraiu, vai morrer. Essa era a lei, né, da época, era o desespero, e ficou aquele desespero intenso, as pessoas naquele pavor intenso. Nós estamos com mais de ano com relação a isso. Aos poucos, o mundo inteiro foi aprendendo. Nós aprendemos de forma global que nós precisamos refletir mais. Aí a pergunta é, as pessoas que estão desencarnando aí aos montes, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, eu não sei hoje o número no mundo, mas a gente sabe que passa da casa dos milhões que desencarnaram, a princípio, né, por conta da Covid. Então, o que é isso? É uma maldição divina? É uma praga? Não é, gente. A gente que estuda um pouquinho, a gente que está aqui buscando aprender um pouco, nós sabemos que isso faz parte da nossa evolução, é o processo evolutivo. E como é que a gente pode ter um pouquinho a mais, né, de consciência, um pouquinho a mais de tranquilidade nesse ponto e nesse caso? Quando a gente começa a analisar o seguinte: todas essas pessoas que estão e que já desencarnaram precisavam retornar para o plano espiritual, isso é fato, né? Nós todos vamos retornar. Mas quem já retornou iria retornar, ou pela Covid ou por conta de outro fator. A pergunta é, imaginemos que essas pessoas todas, o número, não vou falar de que foi mais idoso ou mais criança, mas o número de pessoas desencarnadas ao redor do mundo inteiro, se fosse um desencarne devido a uma guerra, vocês imaginem o ódio que isso teria gerado em nosso planeta. As pessoas estariam se odiando por quê? Porque numa guerra, quer queira, quer não, um país ou outro vai entrar em conflito e alguém é culpado. Alguém vai ser vítima. E esse ódio, ele ia criar uma crosta intensa no nosso planeta Terra, ao invés de estar ficando mais brando, né? E nós passaríamos realmente muito tempo aí com essa dor intensa. Mas a providência divina, como a gente sabe, que é perfeitíssima, perfeitíssima. Veio esse vírus aí, né, invisível para todos nós, desencarnou, ou melhor, proporcionou o desencarne de milhões de pessoas e ao invés de revolta, o que é que gerou? Compaixão. As pessoas se unem mais e mais para fazer oração por quem está desencarnando e por quem está também cuidando desses que estão desencarnando. E nós que somos os trabalhadores da seara espírita, nós estamos nesse trabalho intenso, nós todos que estamos nesse momento no planeta Terra, nesse momento de regeneração, somos trabalhadores dessa última hora, que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar trabalhando intensamente. Não é porque nós começamos só uma horinha de trabalho diferente dos outros, que nós vamos relaxar, não. A gente vai continuar o nosso trabalho intenso. O planeta vai continuar. Quando eu era pequeno, eu tinha medo, quando dizia assim, o mundo vai acabar. E eu ficava pensando, eita, meu Deus, vai acabar e eu vou morrer, não sei o que e tal. Enfim, a gente sabe que o planeta Terra, por ser um pingo, né, nesse universo intenso, ele vai sofrer modificações intensas, vai se transformar. Mas não vai acabar como as pessoas pensam, não, pegar fogo totalmente e vai morrer todo mundo. Não é isso. Vai sim acontecer uma intensa mudança, e quando essa mudança ocorre, nós que estamos encarnados, nós que possivelmente viremos aqui outras vezes, nós com toda certeza vamos encontrar esse planeta diferente. Nós vamos encontrar um planeta onde o ódio que existe ainda hoje, ele vai estar mais ameno. Nós vamos encontrar um planeta onde as pessoas vão olhar entre si umas às outras e vão
dizer uma palavra amiga, vão apertar a mão, vão dar um abraço, de uma forma sem egoísmo e sem a necessidade da ganância, sem a necessidade de estarmos preocupados se o nosso irmão tem mais ou menos do que nós. Porque a nossa caminhada aqui, esse apego intenso que a gente tem referente à matéria, ainda é por conta da vaidade, por conta da ganância, por conta desse egoísmo imenso que nós temos dentro de nós. E a gente luta a cada dia, busca a cada instante, a cada momento, nos melhorar, para que nós tenhamos um pouquinho que seja de pureza dentro de nós. Independente de sermos materialmente ricos ou pobres, todos temos de buscar ser úteis ao nosso semelhante em toda a atividade que empreendemos. A questão 675 do Livro dos Espíritos, nós podemos ler o seguinte: o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, nós precisamos estar com o nosso corpo sempre atento, sempre ativo, sempre buscando fazer alguma coisa, porque a preguiça, gente, a preguiça, minha avó dizia que a preguiça era a mãe da porcaria, né? Por quê? Porque quando a gente está preguiçoso, nada funciona, nem o nosso próprio organismo ele funciona direito. Quando a gente começa realmente a ativar, começa a tomar um sol, fazer uma caminhada, por menor que seja, a gente começa a ativar essa máquina perfeita que Deus criou e a gente começa realmente a querer mais, querer mais. Da mesma forma, é o nosso cérebro, né? Conexão direta aí com o espiritual, e a gente começa a ler, começa a aprender, começa a verificar e interpretar as passagens que o Cristo vivenciou e trouxe para nós, e a nossa mente começa a querer mais. E querer mais o quê? Querer aprender mais, querer auxiliar mais, querer se purificar, como Jesus disse que nós assim o faríamos, que nós somos também luz, assim como Ele é. E nós vamos brilhar, a gente precisa brilhar a nossa luz. E quando a nossa luz brilha, o que é que acontece? Ao redor de nós não existe escuridão, né? Só que quando a gente fala de luz, a gente lembra também de uma pequena parábola, um conto da serpente e do vagalume. Não sei se vocês já conhecem. O que é que acontece? O vagalume andava pela floresta, lá com aquele seu brilho, que é uma coisa maravilhosa, né? Tem crianças hoje que nem sabem mais o que é um vagalume, né? Porque mais no interior que a gente conhece. Mas o que é que acontece? O vagalume está lá voando e acendendo e apagando. Quando é um belo dia, ele sente aquela coisa forte pular em direção a ele, e ele desvia. Quando ele olha, é uma serpente que foi para engolir ele na hora. E ele para, olha e voa e vai embora. No outro dia, a mesma cena se repete. E por uma semana, toda vez que ele passava próximo àquele local, a serpente voava para engolir esse vagalume. E um dia ele teve mais coragem, parou e disse: hoje eu preciso esclarecer isso aí. Quando a serpente deu um bote, ele desviou e perguntou: dona serpente, por favor, me dê um minuto. E ela disse: o que é que você quer? Ele disse: eu só queria saber uma coisa. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. O meu tamanho não permite você saciar a sua fome. Por que é que você está querendo me engolir? E a serpente respondeu: porque você brilha. Então, nós, infelizmente, ainda cruzamos na nossa caminhada com pessoas que têm a natureza da serpente, que eles estão preocupados em engolir uns aos outros por conta de nada. Não é por conta de vingança, não é por conta de que alguém quer ou tem, mas é porque a pessoa simplesmente brilha. E nós precisamos fazer parte desse mundo vagalume. A gente precisa brilhar. Não é brilhar para ser melhor do que o outro. Não é brilhar para destacar-se no meio da sociedade. A gente precisa brilhar porque foi assim que o Cristo ensinou para nós. A gente precisa brilhar porque é um brilho que vai espantar de nós as trevas, né? A gente precisa da luz. E quando uma luz, por menor que seja, ela se acende, a treva inexiste. E a gente precisa estar focado nisso aí, buscando essa intensa luz que vive ao redor de nós, e nós precisamos externar ela também de dentro de nós. Abandonemos a preocupação primordial de uma ascensão material, terra a terra, horizontal,
do mais pobre para o mais rico em posses materiais, que se desgastam com o tempo. Passemos então a buscar uma ascensão moral, vertical, ligada com o mais alto, uma riqueza que o tempo não consome e que ninguém consegue roubar. Todos nós, quando buscamos essa riqueza do conhecimento, quando a gente busca conhecer e se melhorar, esse é o tipo de riqueza que jamais alguém vai tirar de nós. Porque as coisas materiais, eu não vou nem dizer que alguém venha e tire. Simplesmente, no dia em que nós partirmos daqui, que nós deixarmos essa terra, materialmente falando, né? Nós não vamos poder levar nada. Nada, isso é fato. Nós vamos levar sim um tesouro, uma mala cheia daquilo que nós deveríamos, pelo menos, ter se preocupado em encher, que é o quê? Boas ações, atitudes nobres, o bem que nós fizemos ao próximo, o amor que nós dedicamos às pessoas que conviveram conosco. Isso sim é o único tesouro que a gente tem, que a gente guarda e que ninguém leva de nós. Quando a gente fala da escala da evolução moral e espiritual, da evolução material e espiritual, a gente vê uma diferença, que a evolução material ela é bem horizontal. A gente consegue crescer e ajuntar as coisas aqui. Quando a gente fala da evolução espiritual, aí já é uma ascensão. A gente vai vendo que essa escala ela é no sentido vertical, que liga-nos, né, com o maior, liga-nos com Deus e faz com que nós estejamos buscando sempre ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Tal qual Santo Agostinho pedia, né, para que nós refletíssemos dessa maneira. Deveríamos sempre, a cada dia, nos preocupar com o que nós fizemos nesse dia. Para quê? Para que nós possamos amanhã fazer melhor do que fizemos hoje. A assertiva de Jesus, em Mateus, capítulo 20, versículo 16, onde ele diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos, expressa a distinção entre valorização espiritual e material das várias situações da nossa vida. O que parece importante no conceito material é menos importante no conceito espiritual. Quando a gente está pensando e buscando nos elevar, buscando conquistar algo mais da nossa caminhada, nos faz também lembrar da questão de uma figura que andava carregando uma cruz imensa e pesada. Um ser que andava encarnado, como nós aqui estamos, e ele andava lá. O processo evolutivo fazia com que as pessoas, cada uma, caminhassem com a sua cruz lá e as suas costas, carregando dia a dia. Trazendo essa figura, mais uma vez, para cada um de nós, né? Nós queremos resolver as coisas e nós queremos que as dores desapareçam sem passar por nós. E essa figura, o que é que ela fez? Carregando lá a sua cruz intensa, eles, poxa, eu acho que Deus pode ter falhado na questão da distribuição dessas cruzes. E a minha cruz, eu acho que ela é pesada demais. Minha cruz está mais pesada do que a cruz que Orlando carrega. E ficava lá olhando para um lado, olhando para o outro, e ele só enxergava a cruz pequena. E a dele, quando ele olhava para trás, era uma cruz imensa, um peso de sacrificar realmente. E ele foi carregando, até que um dia, como a gente sabe, né, as tentações, com a devida aspas, ela chega. E ele olhou na lateral dele, na caminhada, tinha lá uma serralharia. Ele disse: opa, isso é minha oportunidade, eu vou encurtar um pouquinho aí essa cruz para eu poder respirar mais, poder dar uma caminhada mais rápida na minha evolução. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava olhando e ele saiu andando pela tangente. E chegou lá naquela maçonaria e disse: meu amigo, é o seguinte, dá para você cortar um pedaço aqui dessa cruz? O camarada disse: dá. Foi lá na serrinha, cortou, disse: testa aí. Ele pegou a cruz, deu uma voltinha, foi lá, veio cá. Aí disse: tá bom, mas dá para tirar mais um pouquinho? Dá. Tirou mais outro pedaço, testou, disse: agora tá bom. Agora eu estou realmente com a cruz que eu mereço, com a cruz que eu preciso. E saiu e seguiu a caminhada. Quando andaram por um bom tempo,
ele viu que as pessoas estavam desaparecendo. Ele disse: cadê as pessoas daqui? E ele andou. Quando ele olhou, tinha um abismo enorme, gigante. Ele olhou, não conseguia enxergar nem o fundo desse abismo. E ele ficou olhando para um lado e para o outro. Aí ele notou que as pessoas pegavam a cruz que carregavam, colocavam na vertical, arriavam a cruz, e aquela cruz servia de ponte. Chegava do outro lado, todo mundo tranquilo. E ele pegou a cruz dele, quando ele foi colocar, não conseguiu. Por quê? Porque ele cortou a cruz, e a cruz não servia para transpor aquele abismo imenso que estava na frente dele. E o que é que isso representa para nós? Cada um de nós, sem exceção, nós temos as nossas cruzes. Nós carregamos uma cruz, é claro, né? Que é uma cruz aí com haspe. E o que é essa cruz? São as dores, são as necessidades que a gente precisa passar. Cada um de nós tem um resgate diferente. É claro que nós não estamos aqui para ser castigados, né? Que muita gente diz: quer dizer que Deus está me castigando? De jeito nenhum. Deus não castiga ninguém. Deus está como sempre. Ele é o nosso Pai, nosso Criador, e cada um de nós é o responsável por fazer na nossa caminhada o que nós bem entendermos. Por que isso? Nosso livre-arbítrio. E o que é que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, na maioria das vezes? Corta a cruz, que fica mais leve para a gente carregar. Quando a gente consegue realmente manter a nossa fé, a nossa convicção, está ali firme e forte, a gente vai carregar essa cruz com mais tranquilidade, com mais harmonia. Quando chegar na hora da passagem, a nossa cruz vai casar certinho e a gente vai ter essa ponte para transpor bem alegres e felizes. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos que a vida oportuniza para nós. Esse momento de pandemia não é no nosso estado, não é no nosso país, é no mundo inteiro. É o mundo, é o nosso globo inteiro. É a oportunidade que nós temos de seguir lá, ou melhor, de sabermos que nós estamos nessa fila intensa. Se estamos no começo ou no final dela, nós estamos nessa fila. Somos os últimos ou somos os primeiros? Não interessa. Interessa é que nós precisamos saber que o nosso papel é diferente no sentido de nos melhorar. Nosso papel vai fazer a diferença para nós se nós soubermos cumprir com ele. E também vai fazer a diferença para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, verificando também o que é o nosso exemplo. Que eu acho que aconteceu já com todos vocês aqui, num momento ou no outro da nossa caminhada, alguém questionar: você é protestante? Você é católico? Não, por quê? Não, porque você faz um trabalho bonito, ou você é assim, você é assado. Eu falei: não, eu sou espírita aí. Espírita, que bom. Então as pessoas já começam ali a olhar e, poxa, realmente é diferente, porque ainda há, eu já passei algumas vezes, as pessoas perguntarem: João, tu vai no centro, né? Eu digo: vou. Como é lá? É mesa branca e tal? Eu digo: não sei, depende da cor da toalha, né? A gente não tem isso. Então é uma concepção antiga que as pessoas ainda têm, infelizmente ainda existe. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deixa eu só molhar a garganta aqui 1 minuto para a gente continuar. Aqueles que cuidam de se tornarem últimos no conceito do mundo materialista, ou seja, não valorizando, ainda que por décadas, algumas encarnações, o que o mundo materialista preconiza como importante, torna-se os primeiros no plano espiritual, um plano da real vida, ou seja, ou melhor aqui, o que o material tem e vê de tão importante é inversamente proporcional ao espiritual, porque são coisas que ficam aqui, são coisas que a gente não consegue levar de forma nenhuma. Bezerra de Menezes, eu trouxe uma frase aqui, que ele diz o seguinte: há aqueles que se bastam com o grão de mostarda, e aqueles que necessitam do cosmos. Há aqueles que creem sem saber, e aqueles que sentem a necessidade de saber para poder crer. Então nós precisamos nos encaixar nesses pontos aí da caminhada. Nós precisamos entender qual é o nosso papel,
como é que a gente está, mais uma vez, vivendo aqui, se nós estamos realmente com a nossa fé firme e convicta, ou a gente ainda está em cima do muro. A primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, estava aqui em cima na mesa, ela diz o seguinte, que fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os momentos. Nossa fé já é realmente uma fé inabalável? Vendo uma palestra de Divaldo Franco, ele comentando que foi perguntado a ele se ele tinha fé. Foi isso, meu Deus? Acho que foi. Ele disse, não, eu não acredito. Não, ele disse assim, eu não tenho fé. Eu disse, como assim, Divaldo, você não tem fé? Todo mundo lá no salão disse, não, eu acredito. Por quê? Porque às vezes a gente tem fé numa coisa, depois não tem mais, mas quando você acredita firme, piamente, aí é diferente. Então nós estamos lendo, estudando, a nossa fé, a nossa crença realmente, ela é convicta, nós estamos 100% prontos para continuar a nossa caminhada, ou nós vamos nos desesperar diante de qualquer dificuldade da nossa caminhada. Muitas pessoas nessa intensa pandemia, né, até pela particularidade do ambiente de estar dentro de um hospital, vi várias pessoas partirem, familiares conversar. Como é que você trata isso? O que é que você tem a dizer para ajudar aqui, dizer uma palavra amiga ali e tal? E você fica pensando, porque a gente não pode agredir o próximo. Eu trabalho no setor de infraestrutura, engenharia, Cuidando, não é assistencial, não. Eu convivo, né, no meio porque a estrutura é de um todo, mas não é do assistencial. A gente verifica, está ali assistindo tudo, né, dentro dos ambientes, mas não é na assistência em si. É cuidando para que a assistência seja dada de forma correta. Então, o que é que acontece? Nós precisamos, nesses momentos, mostrar também, provar aquilo que a gente fala. Né? Quando a gente passa por alguma dor, aí muita gente diz assim, mas Chico naquele filme mostra ele no avião, quando o avião começou a tremer, ele desesperou-se. Foi, Chico era ser humano, gente, era ser humano também, mas aquele foi um evento que aconteceu, que colocaram destaque. A vida inteira dele foi um livro que serviu de lição e serve de lição, né? Até hoje para todos nós. Então, nesses momentos de dor, o que é que nós estamos fazendo para provar que nós realmente somos convictos na fé? Nós acreditamos 100% que a vida continua após a vida, que nós estamos aqui de volta e que possivelmente vamos voltar. Se não voltarmos para cá, vamos voltar para um outro orbe. Por quê? Porque a casa do Pai tem muitas moradas. E nós somos filhos do Pai e precisamos e estamos crescer. Para a gente já ir encerrando, o Espírito de Verdade, eu recortei aqui o texto que ele diz o seguinte, lá do livro, tá? Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silenciosos aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Ou seja, nós precisamos cumprir o nosso papel aqui, nós precisamos seguir a nossa caminhada em conformidade com a obra do divino. A gente precisa cumprir a nossa missão aqui, sempre em paralelo com o que Cristo ensinou para nós. Nós precisamos estar atentos, independente da hora e do momento, porque a qualquer um desses segundos, qualquer um de nós pode retornar à pátria espiritual. E quando nós retornarmos, nós precisamos demonstrar, né, ali naquele momento, que a nossa bagagem, ela está cheia de virtudes, ela está cheia de coisas boas que nós realizamos em busca não de uma recompensa, mas em busca de trabalhar paralelamente com essa obra maravilhosa que é a obra de Jesus, o nosso mestre maior. Jesus, essa é a frase do mestre, tá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou
como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. Quando nós escutamos essas palavras, esses trechos, né, que ficaram para nós através dos apóstolos lá, que conviveram com o Mestre, deixaram para nós, a gente vai se enchendo de energia, a gente vai observando o Cristo que não tinha nada que pudesse sujar a vida dele, nada que maculasse a caminhada dele. E como é que ele desencarnou, gente? Foi lá, pregado numa cruz, sem reclamar, sem condenar, apenas dizendo que Deus perdoasse a todos, porque não sabíamos nós o que fazíamos, né? Talvez até um de nós estava lá num cantinho daquele, com o olho quietinho, só olhando aquilo tudo acontecer e não falando nada. Isso acontece no nosso dia a dia. Eu não estou aqui defendendo A, nem defendendo B, não estou aqui trazendo nenhuma discussão para instigar a coisa ruim da matéria. Mas essa semana, quando aquele cidadão foi pego, o que é que acontece? Várias pessoas se manifestaram como se aquilo ali fosse uma coisa divina, que bom, que tal e tal. Gente, vamos tirar aqui os casos de um ou de outro, mas a gente tem que pensar o seguinte: a palavra, o pensamento ruim, ele não deve ser proliferado de forma nenhuma. Aconteceu algo de ruim ali, aconteceu. E aí, como foi? Não sei, não me interessa. O que eu quero, o que eu preciso buscar, são coisas boas, como o Cristo ensinou para nós. Quantas e quantas vezes a gente procura saber, poxa vida, gente, que maravilha, eu fiquei sabendo agora quando eu entrei aqui na casa. Orlando recebeu a notícia essa semana que foi premiado de alguma coisa que ele estava esperando aí da justiça, ele ganhou aí 10 milhões, vamos festejar. Aí todo mundo fica assim olhando, não está nem aí, por quê? Porque não está preocupado que o irmão está feliz, está alegre, não, gente. Agora, se disser assim, meu amigo, eu estava lá no centro, agora, quando eu fui descendo, levei uma tropeçada, saí bolando de escada abaixo, aí todo mundo, eita, como foi, feriu aonde, cortou. As pessoas dão esse valor à coisa ruim, mas não foi isso que o Cristo ensinou para nós, né? Ele ensinou que nós devemos sim buscar o que é bom, o que é belo e o que é maravilhoso. Então, vamos, gente, diante desse ensinamento do Cristo, que nós somos os últimos ou somos os primeiros, não interessa, nós estamos sendo chamados. Então a gente precisa atender esse chamado, a gente precisa estar firme e forte. A dor existe para todo mundo. Não existe dor exclusiva para um nem para outro, principalmente no momento agora que a dor está bem padronizada para o mundo inteiro. Então vamos agradecer a Deus por estarmos ainda transpondo isso tudo. Quantos anos nós ainda vamos passar encarnados, não sabemos, graças a Deus. Então vamos seguir conforme Jesus ensinou para nós. Não vamos furar a fila, porque não vale a pena. Vamos apenas atender o chamado do amor, da paz e do bem. Que Jesus, o nosso mestre maior, nos conduza e nos abençoe sempre. Muito obrigado a vocês e que Deus lhes abençoe. Muito obrigada, nosso irmão Nóbrega. Foi muito bem. Seja bem-vindo sempre. Na próxima quinta-feira, Humberto Alves, reprogramando sua vida para melhor. Gostei muito, viu, desse tema, viu? Muito bom, tema maravilhoso. Então, reforçando mais uma vez, os enxovaizinhos para os bebezinhos, pode ser banheira, fralda, mijões, camiseta, tudo que o bebezinho precisa. Se alguém quiser ajudar, não quem está aqui também, mas a gente pode divulgar isso aqui para outras pessoas, né? Não é obrigado a ser só nós que estamos na casa, né? A gente pode fazer a divulgação. E lembrando também, o atendimento fraterno nos leva a educar nossos sentimentos. É o atendimento que nós temos todas as quartas-feiras, 19 horas, com nossa irmã Angélica de Fátima e no departamento mediúnico, Ana e Manuel.
Nós vamos, agradecida a Deus por mais essa oportunidade, agora nesse instante chamar nossa irmã Ana para fazer a prece final. Agradecer a Deus a bênção do dia de hoje, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e pedir: Senhor, acoberta-nos com Tua misericórdia e permite, Senhor, que nós, cada um de nós, busque o seu equilíbrio, a sua bênção, a sua melhoria. Acoberta a cada família que aqui se encontra, Senhor. Ilumina-nos. Permite que nós possamos aprender cada dia mais e buscar nessa aprendizagem melhorar a quem convive conosco. Deus, nosso Pai, que sois bênção e misericórdia, acoberta esta casa, acoberta todos os hospitais onde existe tanta dor, tanto sofrimento, fortalece aqueles espíritos que estão passando por momento de dor. Que Tua paz esteja com todos, hoje e sempre. Em nome de Deus e de Jesus, damos a nossa reunião da noite de hoje por encerrada. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.